com a nova faixa amarela, Maíra Medina, e a gente vai falar um pouco, neste momento, sobre a evolução que ela teve no processo estudantil. Afinal de contas, ela vem passando pelas etapas, ela acabou de vencer a faixa branca. E, Maíra, eu queria entender um pouco como que você se sentia, quais eram as principais dificuldades que você tinha antes de ingressar no método. O que acontecia com você? Como era seu processo estudantil? Conta para a gente um pouquinho. A maior dificuldade era a questão da organização, porque eu não tinha a menor ideia de como estudar. Eu mal sabia quais matérias eu precisava estudar, tema, subtema, eu não sabia nada disso. Então, a gente fica buscando modelos na internet, ouvindo de outras pessoas, como que elas estudam. E quando a gente vai pôr em prática, percebe que não funciona, que não dá certo. E eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto de planejar tudo, mas eu não tinha como fazer, não tinha as ferramentas para organizar, porque eu não sabia nem por onde começar, na verdade. E aí, como eu já sabia que você era uma pessoa muito organizada, planejada, eu imaginei que o método traria isso para mim, foi isso que me motivou a entrar. E quando eu vi as ferramentas, eu me surpreendi, porque é mais do que eu imaginava. Então, hoje em dia, eu já sei, já tenho uma noção enorme. Claro que eu ainda estou aprendendo, por isso que eu falo assim que é uma noção, de quais matérias eu tenho que estudar, a forma que eu tenho que ser, o intervalo, se acontecer alguma coisa, interromper, eu sei para onde voltar. Então, tudo que eu precisava de organização, eu encontrei. E o que você nota? Quais consequências não favoráveis existiam para você por você não ter um planejamento de estudos e, consequentemente, não conseguir se organizar? O que isso influenciava para você de forma negativa? Como eu não conseguia estudar, eu ficava ansiosa, minha confiança ia para zero. Eu não avançava em nada, eu ficava paralisada, porque como eu gosto de me organizar e eu não conseguia, eu simplesmente paralisava. Eu não avançava em nada, não conseguia estudar e, consequentemente, não ia conseguir uma aprovação nunca dessa forma. Então, a gente está falando de um divisor de águas, porque Sim. principalmente a gente está fechando aqui a consultoria da faixa amarela e eu consigo visualizar exatamente uma estudante extremamente organizada. Sim. Você apresentou para mim uma das atividades da faixa branca, que é o processo de esquematização de questões, que ele é maravilhoso. Então, o que o método representa para você nesta etapa? O método me deixa calma, sabe? Me apresenta tranquilidade, porque era tudo que eu precisava. Aprender, me organizar, saber como fazer, sem me trazer toda aquela ansiedade, todos aqueles sentimentos que simplesmente me paralisavam. Então, hoje eu sou mais calma em relação a isso, porque eu sei o que eu fazer, eu sei como fazer, sei o que estudar. Então, é isso que me representa, tranquilidade. Perfeito. E, sobretudo nessa linha, de fato, você faz questões no Telegram, você faz questões de provas anteriores. Qual é hoje o desempenho que você observa? Porque você saiu de zero lá no direito, né? Porque você é psicóloga formada em psicologia, então não sabia nada de direito. Você saiu do zero e hoje você atingiu, na primeira prova que a gente fez, 83% em direito constitucional e em direito administrativo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu desempenho, um pouquinho, porque com certeza, neste momento, quem está nos assistindo, de fato precisa de motivação, precisa entender como é que um caminho bem traçado pode modificar a preparação destas pessoas. E eu sempre digo que o método ele cria um ciclo virtuoso. É justamente de pessoas como você que estavam lá atrás e que você agora está motivando outras pessoas, dizendo que é possível sim, mesmo que você não seja da área, mesmo que você nunca tenha pensado em ingressar nesse mundo de concursos.
Então, como é que você vê hoje sair do zero para mais de 80%? Fale um pouquinho sobre isso, principalmente nas disciplinas de direito. Inclusive, eu me surpreendi, eu não tinha noção de que eu tinha alcançado esse valor, né, nessas disciplinas, porque, como você disse, não tinha conhecimento nenhum. Cheguei a dizer para você que eu não gostava de direito e hoje em dia eu gosto. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava na sala do Acerte e você estava dando aula de licitação e eu não entendi nada, mas assim, porque era a primeira vez que eu tinha visto e era uma turma que o edital já estava aberto. Então é mais intenso, né? Mais corrido. E eu fiquei desesperada e uma colega, eu falei assim, nossa, eu odeio direito. E a colega falou assim, não, não diga isso não, você vai conseguir, calma. Assim, me tranquilizou e, nossa, fez tanta diferença o que ela disse, a forma como ela me acalmou na aula, né, em relação a direito. E hoje em dia eu vejo essa evolução, eu falo, nossa, tudo que eu preciso, assim, para me motivar mais ainda né, sempre que a gente não falar mesmo sobre isso, eu não gosto, eu odeio a matéria. Calma, vá aos poucos que você vai começar a gostar, você vai começar a ver na sua rotina, na sua vida, né, a função daquela matéria que antes eu não via, eu não entendia. E vai evoluindo, evoluindo, estudando, aprendendo. Tem que se interessar bastante, né? Não colocar aquele assunto na sua vida mesmo, na praticidade mesmo da vida, entender melhor. Eu estou muito surpresa mesmo, e isso me motiva para outras matérias que eu vá ter dificuldade, ou que eu diga assim, eu não gosto muito dessa matéria, hoje eu já não falo dessa forma. Então, ir com calma, nossa, eu estou bem feliz mesmo de ter visto meu avanço assim nessas disciplinas, principalmente que eu não imaginava. Isso é maravilhoso, principalmente você criar, primeiro, a ideia é que existem etapas, né? Sim, Porque quando a gente estabelece da faixa branca até chegar à faixa preta, você sabe que cada vez que você muda de faixa, e você está mudando de faixa mais uma vez, você está indo agora para a faixa vermelha, de fato, a gente tem a sensação que está mais perto do nosso objetivo. Eu sim. queria que você falasse, neste momento, o que representa para você, primeiro as faixas, depois a gente vai falar um pouquinho dos pilares. O que as faixas de preparação representam para você? Você saber que a cada etapa vencida, que você está mais próxima do seu objetivo. O que isso traz para você em termos de confiança? Conta para a gente. Muita, muita. É uma motivação enorme ver como é o processo e a questão das provas. Eu acho muito importante. De verdade, eu estou amando essa nova forma. Porque a gente vê como é que está sendo o nosso avanço de verdade, né? Com as provas de nivelamento, as porcentagens que a gente tem que alcançar. Isso me dá muita motivação, eu gosto muito disso, e aumenta a confiança, né? À medida que você vai vendo como está sendo o seu desempenho. O ver esse desempenho é muito importante do que ficar, será que eu estou bem? Será que não ficar esperando provas de concurso para Exato. você ver como você está? Não dá, né? Porque principalmente agora nessa situação em que as provas não estão acontecendo tanto quanto antes. Então, essas provas de nivelamento é muito importante para a gente ver. E ver onde é que Cada está prova errando, né? Melhorar. Muito importante. e cada prova de nível, né, Uhum. representa essa diferença. Apenas para quem não Exato. conhece o método, para quem ingressa no método, existe uma prova de nivelamento, que é a prova inicial, e existem provas de nível que acontecem em cada uma das etapas, ou seja, para que exista a mudança de faixa, o estudante faz a prova de nível. Bacana. E em relação aos pilares? A gente acabou de ter a consultoria, né? Acabou de realizar a consultoria e, sem dúvida, alguns pilares eles sobressaem, né? Cada estudante tem um pilar que é um pilar importante. A gente tem um pilar de número 1, que é o pilar do planejamento de estudos, o pilar de número 2, que é o pilar da organização, o pilar 3, que é o do aprendizado eficiente, o pilar 4, que é o da inteligência emocional, que nos representam 4 pilares que geram 4 consequências. O planejamento de estudos gera o aumento de produtividade, a organização de estudos para que você tenha, precisa de metodologia. O aprendizado eficiente vai lhe dar a ampliação dos acertos nas questões. A gente falou aqui que ela saiu de 0 para 83% em constitucional e administrativo, bem como
nós temos o pilar da inteligência emocional, que é um dos mais importantes pelo equilíbrio que proporciona. Queria que você falasse um pouquinho, Maíra, de forma resumida, como cada um dos pilares tem influenciado na sua preparação. Então, na verdade, eu vou dar mais ênfase no emocional, porque de verdade, eu não achava que ele era tão importante assim. Claro, eu sabia da importância de você estar, né, bem, de você estar calmo, mas depois da consultoria eu percebi que eu preciso dar muito mais atenção a isso, né? Porque eu percebi que nos outros da organização, tudo eu tô bem, tá sendo construído de forma legal, eu me vejo mais neles. Mas o emocional realmente é algo que eu preciso cuidar e que eu acho que a gente não valoriza tanto. Sim. E é algo extremamente importante. E a consultoria me mostrou assim o quanto eu preciso cuidar desse lado para que os outros tenham a eficiência, né, que eles precisam ter para aprovação. Mai, o que eu chamo, o que eu digo é exatamente o seguinte. Quem faz o método, ele diz assim, eu já ouvi isso de acho que talvez de mais de 50% dos alunos, que dizem assim, o pilar da inteligência emocional deveria ser o primeiro. Eu digo sempre o porquê que eu não coloco ele como primeiro. Porque, principalmente, quem tem uma grande apego ao aspecto técnico precisa entender que tem que ter planejamento, organização e aprendizado eficiente. Isso é perfeito. Só que esses três, eles precisam estar sustentados por alguém. A inteligência emocional, eu digo que ele é o pilar dos pilares, porque é ele que permite que os outros sobressaiam. A inteligência emocional é o pilar de bastidor, mas é um pilar que é a fundação da casa. Você não fica olhando lá exatamente a fundação da casa, mas é ela que dá a sustentação. Sem ela, não vai. Então, é exatamente sobre isso que eu gostaria que você deixasse um grande recado. Primeiro, para você, que você foi lá atrás. É a Maíra lá de trás. Mas eu queria muito que você... Primeiro, o que você tem a falar para a Maíra lá de trás? Porque a Maíra lá de trás é aquela pessoa, aquele concurseiro que simplesmente não tinha orientação. É aquele concurseiro que estava caminhando sozinho ou sozinha. Conta para a Maíra lá de trás o que é que você sentiu de transformação. Bom, eu acho que aproveitar o processo sem focar tanto nos resultados é algo que eu tenho que pensar bastante sobre isso, porque como a gente conversou, né? A gente fica tão focado no resultado que a gente não presta tanta atenção em toda a nossa trajetória, em todo o nosso caminhar. Então, eu diria, calma, está no seu tempo, no seu processo, não fica pensando o tempo todo nos problemas que ainda irão surgir, porque você nem sabe se eles de fato vão surgir, eles podem simplesmente não acontecer ou acontecer de outra forma. Então, aproveitar o processo e depois pensar no resultado, não fazer essa inversão como eu estava fazendo até hoje. A partir de hoje eu já não vou fazer mais. Perfeito. Então, você consegue hoje visualizar a importância do processo. Sim. Ou seja, porque o método AV4.4 é a construção do processo. Exato. O que é que mudou daquela Maíra que colocou o despertador para as 5h30, porque a inscrição dela do método foi às 5 da manhã? O que é que mudou para a Maíra que colocou o despertador lá no domingo às 4h50? Para a Maíra de hoje. Eu continuo determinada, mas com mais calma. Eu vou falar novamente sobre essa questão do processo, porque foi algo que me marcou muito nessa consultoria. Então, me perdi. Desculpa. Não, tranquilo. Volte de novo, porque eu Não, me perdi. foi só uma pergunta sobre o processo. É bacana que, como eu brinco, quem sabe faz ao vivo. Então, a pergunta só foi exatamente a seguinte: você colocou seu despertador para 4h50, determinado em entrar no método. Só que você disse que você não tinha a dimensão do que encontrar dentro do método. Então, ao longo desse tempo,
O que é que mudou para você? Você falava sobre o processo. O quanto o processo tem transformado a sua preparação. Eu acho que eu vou observar muito mais a mudança, Alan, a partir de agora, sabe? Porque até antes da consultoria, eu estava muito fechada, assim, para essa preocupação com o resultado. Eu acho que meu foco total era esse, planejar demais, mas sempre focada no resultado. E agora com essa questão que a gente conversou sobre o processo, muda muita coisa, assim, vai mudar, né? Que ainda está aqui, eu preciso pensar e conversar mais sobre isso. E, então vai me trazer muita mais calmaria, eu vou conseguir me dedicar mais, coisas que eu achava que não seriam possível, como, eu não me vejo estudando 6 horas, 8 horas. E aí, quando você começa a me explicar, você fala assim, pô, peraí, acho que eu estou estudando esse tempo todo e não estou nem percebendo. Exato. Estava Né? estudando até mais que isso. E Sem dizer que perceber. não era possível. Porque, de fato, o processo eu não estava observando ele. Era sempre ali o resultado, passando por concurso, passando, mas tem todo um caminho, né? Toda uma trajetória. Foi Então, exatamente daí, Maíra, que surgiram as faixas. Quando eu criei as faixas, foi para mostrar para cada estudante que existe um processo. Ninguém sai da faixa branca para a faixa preta. Porque quando a gente só foca no resultado da aprovação, é você ingressou no mundo de concurso, você já quer aprovação. Você vai ter que viver cada faixa. Porque é cada faixa que vai lhe dar a faixa preta. A faixa preta é quando você consegue colocar o seu nome no Diário Oficial dentro do número de vagas. E o recado final. Com certeza, tem vários alunos que estão nos ouvindo neste momento, milhares, com certeza, nas minhas redes sociais, e com certeza estão mais uma vez pensando em o que é que precisam fazer para que os estudos avancem. O que é que precisam fazer para mudar de paradigma? Então surge a pergunta: os alunos que estão procrastinando em ter uma ajuda profissional para mudar o rumo dos estudos, para direcionar os estudos, qual é a recomendação que você pode dar para eles, para que a gente crie esse ciclo virtuoso? eu diria para não pensar muito, não, para entrar. Porque só vivendo e vendo como é todo o processo que vai ter uma noção do quanto muda. Porque às vezes a gente fica assim, eu vou entrar, mas o que é que ele vai fazer? Como é que eu já estou organizada, eu já sei como fazer, já sei como estudar, mas não sabe, não. Infelizmente não sabe e precisa ver, precisa conhecer, sabe? Ter noção de como que é todo esse processo, porque a gente que já está, aí se surpreende a cada nova situação. Eu tenho certeza que os colegas que ainda vão passar por essa consultoria não fazem nem ideia. Então, assim, precisa fazer parte, precisa conhecer melhor de organização, como que é, o que é que tem que estudar, qual é o momento de descanso, que às vezes as pessoas acham que estudam demais, parece que nem descansa e não dá importância para isso, né? E você dá muita importância a toda a partezinha do processo, assim, e precisa viver isso para ver o quanto é importante, o quanto muda a vida mesmo, de verdade. Que bacana, Maíra. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a essa atmosfera que a gente está criando com o método e principalmente transformando a vida de muitas pessoas. Então, rumo à aprovação, né? Bom, uma aprovação, com certeza.